Senhores telespectadores da UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco, primeiro bloco de cultura, temos a honra de receber como convidados a gestora da Sala de Cultura Leila Diniz, da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Renata Palmier, o acadêmico escritor Gilson Rangel Rolim e a professora do curso de Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense, TT Matos. Boa tarde, Renata, boa tarde, Gilson, boa tarde, TT. É uma alegria muito grande recebê-los aqui em nosso programa. Neste próximo sábado, dia 10 de novembro, acontece uma nova edição do projeto Giro Cultural, idealizado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. E no dia 13, na Sala Leila Diniz, exibição do curta-metragem Leila para Sempre Diniz. São dois grandes eventos e estão todos convidados a participar. Vamos iniciar as entrevistas, inicialmente com a Renata Palmier. Renata, nos conte o que acontecerá nesta programação do Giro Cultural que ocorrerá no próximo sábado, dia 10. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Mônaco. O Giro Cultural é um evento promovido e idealizado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e a gente tem o objetivo de trazer cultura para a cidade de Niterói, mais cultura para a cidade de Niterói. É uma honra para a Imprensa Oficial participar desse projeto, junto com a Livraria Ideal, parceria do Carlos Mônaco, do Grupo Mônaco de Cultura, todos os acadêmicos. Muito obrigado. Esse sábado, dia 10 do 11, a partir das 10 horas, nós vamos ter o relançamento do livro Puxando Conversa, do escritor acadêmico Gilson, que mais tarde ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o livro. É um prazer para a Imprensa Oficial estar trazendo esse projeto aqui com a presença do Gilson, muito honrado acadêmico da academia. E às 12 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz, a gente vai ter a apresentação da peça infantil O Casamento da Dona Baratinha, com o grupo Arte Corpo, Teatro e Companhia. Eles são muito bons, eu convido a todos, a entrada é franca, todos os eventos, vale ressaltar que todos os eventos da Sala de Cultura Leila Diniz, a entrada é franca, a gente não cobra ingresso, e é muito bom para a criançada. A gente está fazendo divulgação nos colégios, na rede pública municipal, rede pública estadual. Estamos aguardando as crianças de todas as idades, com o maior carinho lá na Sala de Cultura Leila Diniz. Pois não, muito bem. Querido Gilson Rolim, como você se sente em participar do projeto Giro Cultural? E quero saber também como será a sua participação. Bom, eu tenho uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, até porque o projeto efetivamente busca divulgar mais ainda a cultura em Niterói. Niterói, tradicionalmente, é uma cidade tida e a vida, e com certeza é, uma cidade de tradição cultural. Se você for procurar na história, vai encontrar certamente muitos nomes de pessoas ligadas às artes em todos os campos, seja na literatura, seja na pintura. Na pintura, você lembra do Parreira, só isso já é o suficiente. Mas eu, então, tenho uma satisfação muito grande de estar aqui com você nessa entrevista e participar no próximo sábado, dentro da programação, para fazer o relançamento do meu livro Puxando Conversa. Esse livro aqui, que é um livro de contos, que eu já lancei há algum tempo, mas eu acho que vale a pena a gente continuar divulgando, até porque tem algumas histórias realmente que vão certamente satisfazer as pessoas que o lerem. Mas é que eu terei muita satisfação de estar lá no domingo, no próximo sábado, às 10 horas, para fazer o relançamento desse livro.
Eu sugeri o relançamento desse livro porque no seu lançamento houve uma belíssima repercussão em torno da obra. Então, por isso, nos motivou a fazer esse relançamento. Mas antes de ir para a TT Matos, eu gostaria de saber da nossa querida Renata, qual a atual exposição que se encontra na Sala de Cultura Leila Diniz, e também gostaria de saber até quando fica essa exposição. Então, Mônaco, nós temos lá na Sala de Cultura, nesse mês de novembro, o Festival Araribóia Cine, retrospectiva, 10 anos de festival. É uma parceria também com a UF, Petrobras, Sesc, a gente tem bastante apoiadores, realizadores, é um evento grande, a gente tem fotografias, cartazes, catálogos, muita coisa interessante para quem estiver interessado em saber a história do Araribóia Cine, 10 anos de Araribóia Cine. A gente vai ter no dia 13 de novembro uma exibição do curta-metragem Leila para Sempre Diniz, como não poderia deixar de ser, né, Mônaco? Vamos prestigiar o nome da nossa sala, com muita honra. E vamos ter também um café-concerto, Café Cine Literário, com a Adília Gouveia e Cristiana Seixas, que vão trazer uma surpresa para a gente. A TT está preparando um repertório bem legal para a gente. Quem for vai gostar, vai ser muito bacana. E a Sala Leila Diniz está aberta para o público com muito carinho. A gente recebe as pessoas com muito carinho, muita atenção. E é para isso que a gente está ali, para receber as pessoas e atender. Então, passamos para a nossa TT Matos, nossa querida, para nos contar um pouco sobre esse projeto Araribóia Cine, né, que foi nos falado agora pela Renata. Araribóia Primeiro, Cine. agradecer imensamente a presença de estar aqui participando, né, minha primeira vez aqui no programa. Bom, o Araribóia Cine é um festival de cinema que foi criado em 2002 e ele tem como principal objetivo refletir sobre os filmes de curta-metragem, de longa-metragem, mas sempre a partir de uma questão temática. E nesse ano de 2012, o tema escolhido foi Memórias, né? Então, a gente está super honrado de poder estar com essa exposição lá na imprensa oficial, né, de comemoração dos 10, fazendo uma retrospectiva dos 10 anos do festival, né? E estamos assim já quase às vésperas dessa 11ª edição, que vai ter esse tema Memórias. Por isso que também surgiu essa ideia da gente fazer a exposição, né? E o festival, a gente procura trazer para a cidade de Niterói uma produção que ela não chega nas salas de cinema, né? Então, procuramos trazer filmes que sempre de diversos anos de produção, de diversas regiões do país. Também trazemos não só os filmes, mas trazemos os cineastas, né, que são convidados para vir aqui na terra de Araribóia para debater seus filmes, junto com alguns pesquisadores ou convidados que a gente chama da área, e junto com o público. Perfeito, né? Muito bem. E o projeto também ele só é possível, a gente está no 11º ano, mas é o 6º ano que a gente conta com o patrocínio da Petrobras. Também temos esse ano, pela 2ª vez, o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. E também temos uma das sessões do festival realizada pelo Sesc Rio de Janeiro, né, que acontece no Sesc, aqui na sala do Sesc em Niterói. E tudo com entrada franca, é um festival realizado pela Universidade Federal Fluminense. Realmente tem um belíssimo apoio, né? Com certeza. Gilson Rolim, como você iniciou na literatura? Mônaco, coincidentemente, nas palavras das que me antecederam, falou-se de cinema, de festival de cinema. E, curiosamente, o meu início em matéria de escrever alguma coisa para jornal, foi justamente com o cinema. Eu fui um pioneiro, de alguma forma, da crítica de cinema em Niterói. Isso bota tempo nisso, né? Lá para trás. Mas foi no Diário do Povo, um jornal que já não existe mais. Eu cheguei a fazer crônicas durante algum tempo. E, posteriormente, num periódico que a essa altura já teria completado 50 anos, provavelmente os mais novos não se lembram,
mas chamava-se Praia Grande Revista, que foi uma iniciativa muito interessante do Carlos Couto. Eu até me atrevo a dizer que o Praia Grande Revista foi talvez o primeiro desses jornais que nós temos hoje, desses jornais semanais que são distribuídos pela cidade. Nós temos Folha de Niterói, temos o Jornal de Caraí, temos vários deles, mas eu acho que o Praia Grande Revista, em 1961, foi o primeiro. E eu fiz, durante um ano, crítica de cinema, de maneira que o assunto cinema é um assunto que me agrada bastante. Eu fico feliz de saber que essas coisas estão sendo revividas, até porque Niterói tem um nome nacional que não é de Niterói, provavelmente, mas morou em Niterói, foi professor da UF, que chama-se Nelson Pereira dos Santos. Pô. Quem não conhece Nelson Pereira dos Santos? Nelson Pereira dos Santos é um nome consagrado no cinema brasileiro, e é um outro também cujo me foge agora a memória o nome, mas é muito bom diretor também, que vem nessa linha, e um dos filmes dele que eu me lembro é o A Ostra e o Vento, um filme interessante. Walter Lima Júnior, que fez também uma adaptação do Menino de Engenho há muitos anos. É uma outra pessoa de muito talento e eu aprecio muito. O Nelson Pereira dos Santos não precisa falar, e o Walter Lima Júnior também. Os filmes dele eu sempre assisti. E houve um filme, inclusive, que ele filmou aqui em Niterói, um filme que tinha umas cenas de carnaval. A Lira do Delírio, está com a memória boa. Exatamente, A Lira do Delírio. E ele fez várias cenas do Carnaval de Niterói, inclusive nas barcas, etc. Então, Walter Lima Júnior é um nome muito importante. Mas que eu acho que é muito bom fazer essa referência a cinema, que é um assunto que eu gosto muito. Ultimamente já não sou mais um cinéfilo como fui a certa época, mas gosto muito desse tema. Então, depois disso é que eu comecei a ter uma certa... a me aventurar em alguma coisa em literatura. E eu tive a influência do meu pai. Meu pai, José Azevedo Rolim, que você conheceu. Autor de Pelos Caminhos do Brasil. Exatamente. O meu pai foi realmente um exemplo, mas eu comecei um pouco tarde. Eu comecei a escrever alguma coisa dentro da área de literatura, sobretudo poesia. Aí, pelos meados dos anos 60, eu já tinha passado a barreira dos 30, estava chegando perto dos 40. Você colaborou também na coluna Prosa e Verso, do Marcos Almir Madeira, do Sábio Soares de Souza. Exatamente, eu anotei que, aliás, foram um dos primeiros trabalhos meus publicados, foram no Prosa e Verso, que era uma seção literária do Jornal Fluminense, que era dirigida pelo Marcos Almir Madeira e o Sábio Soares de Souza. Eu tenho ainda comigo guardados com muito carinho os recortes desses meus trabalhos primeiros publicados nessa ocasião. Foi isso aí, praticamente o meu início foi dessa forma. Muito bem. Voltamos agora a TT Matos. Como surgiu essa ideia do Araribóia Cine? Isso é uma coisa assim muito... Bom, a ideia surgiu porque eu sou formada em História, mas depois de formada fui fazer cinema aqui na Universidade Federal Fluminense. E fiz, durante o meu período de graduação, eu estava fazendo um filme de curta-metragem e percebi que faltava espaços de exibição para o filme de curta-metragem. E imediatamente pensei em fazer um festival em Niterói, né, já que sou moradora, apaixonada pela cidade, tanto que o nome do festival é Araribóia Cine, porque era uma clareza que eu tinha muito grande. Esse é um festival para a cidade. Né? E a ideia surgiu, acho que um pouco por isso, por uma experiência pessoal, e eu também percebia que os filmes eram um pouco debatidos, então a ideia da gente também sempre foi fazer um festival voltado para o debate, né? E de uns anos para cá, até nós começamos a criar uma homenagem, uma sessão homenagem. E o Walter Lima Júnior, que o Gilson citou, já foi nosso homenageado. Até, né, em 2008, exibimos a Lira do Delírio, no dia da homenagem dele, né, porque a ideia é sempre a gente homenagear também pessoas ou que tenham um vínculo com a temática do evento daquele ano ou com a cidade de Niterói. E esse ano o nosso homenageado vai ser o grupo vocal MPB4, né, que eles são niteroienses, né? De Niterói. Então, vão estar presentes aqui no evento, no dia 25, recebendo uma homenagem da gente, porque eles têm uma participação assim, no cinema muito significativa, e a gente está bem feliz. Eventos belíssimos aí. É verdade, não, foi muito bem lembrado. O MPB4, aliás, foi um momento marcante da música popular brasileira. Infelizmente, o tempo passa, mas realmente foi um grupo que ficou marcado, realmente. Gilson, você se lembra quando publicou seus primeiros trabalhos?
Conforme eu disse há pouco a você, foi Você falou algo já a respeito. no Prosa e Verso do Fluminense, que eu publiquei meus primeiros trabalhos lá. E em livros? Bom, os livros eu não pude, na ocasião, publicar, até porque eu tinha uma atividade profissional. Você sabe como é que é. Nós que não somos escritores profissionais, nós temos que nos virar. Eu tinha meu compromisso profissional, tinha família para cuidar, e ia aguardando meus trabalhos. Mas aí, por uma dessas coisas que acontecem na vida da gente, uma coisa muito, muito boa para mim, eu, ao me aposentar, tive como prêmio da empresa onde eu trabalhava, era uma empresa, inclusive, do grupo Petrobras. Era muito comum naquela ocasião, quando você se aposentava, você dava um relógio, entendeu? Mas eu falei, não dá relógio, não. Publica meus trabalhos. Então, eu tive a felicidade de ter publicado meu primeiro livro, que chamou-se Alguns Versos, Alguma Poesia, publicado em 1988 pela empresa de onde eu me desligava. Então, foi um trabalho bom, o livro foi muito bem publicado, e, na ocasião, eu fiz o máximo que pude para divulgar. Esse foi o meu trabalho. Depois disso, passou um bom tempo até que eu voltasse novamente a publicar algum livro. E aí eu fiz em 2004, lancei O Tempo Nem Me Viu Passar, isso em 2004. Posteriormente, em 2006, lancei o Dois Momentos, que era um trabalho de versos, prosa e versos. Depois, em 2000, inclusive, tive nessa época, justamente porque tinha 2 momentos, tinha 2 tipos de texto. Um era prefaciado pelo Sávio, para os versos, e outro pelo Antônio Soares, para a prosa. Você, em 2004, fez um lançamento na Livraria Ideal. Foi exatamente o Tempo Nem Me Viu Passar. Pô. Foi exatamente, esse foi o segundo livro. Posteriormente, eu fiz os Dois Momentos, Um Simples Curso d'Água. Em 2009, quando eu cheguei na barreira dos 80, eu fiz o Estação 80, né? Então a estação já ficou para trás, e fiz depois Na Poeira do Tempo em 2010, e 2011 esse aqui, que foi o Puxando Conversa. É o que vai ser relançado agora no próximo. E agora já está aí, já tem aí para sair qualquer coisa, Versos à Vida e ao Tempo, e histórias já contadas e outras ainda não. Perfeito. Isso é o que está na minha... Não vou dizer nada. No forno. Está no forno, está quase pronto já. Tetê, o que te motivou a criar esse projeto? Bom, eu acho que era, como eu tinha dito, né, o fato de ser realizadora também, ser professora, e eu sou professora do curso de produção cultural da UF. Então, uma das coisas que também me estimula muito é que o projeto ele serve como um laboratório para os alunos, os estudantes de produção cultural e cinema poderem participar também, aprendendo um pouco o que é a produção de um evento, também tendo a oportunidade de conhecer os cineastas, conversar com eles, trocar ideias. E essa parceria a gente ampliou um pouco mais esse ano. Estamos fazendo uma parceria com o Colégio Pedro II, daqui de Niterói, onde uma professora, Bia Petri, vai trazer os alunos, onde vão fazer poesias também com o tema Memórias. A gente também faz uma parceria com alunos de uma escola estadual do NAVE, que funciona na Tijuca, onde são alunos de multimídia, e eles participam de uma oficina onde eles fazem a criação da identidade visual do projeto. Então, acho que é um espaço laboratorial de aprendizado para a cidade, né, para que todos nós possamos, todo ano, aprender um pouco e trocar experiências. Perfeito. E quando será o próximo? O festival começa agora, no dia 20 de novembro, vai até o dia 25. Ele acontece em 3 espaços, no Cinemark, no Sesc Niterói e no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no auditório. A gente tem um site, que o site é www.arariboiacine.pro.br. Lá a gente vai ter toda a nossa programação, com horários, e tudo com entrada franca, que isso é importante. São todos convidados aí para participar da... Ô Gilson, você também é reconhecidamente aqui um grande poeta, um belo poeta. Eu queria saber quando é que você começou na poesia?
Não, é exatamente como eu disse a você. Meus trabalhos começaram, como te falei, eu já estava a meio caminho da minha vida, aí pela volta dos anos, meus 35, 40 anos, foi quando eu comecei a escrever. Já escrevi bastante coisa, como te falei, publiquei no Fluminense, publiquei nesses livros, e continuo escrevendo. Isso é uma coisa que a gente não deixa de fazer, é escrever. Um dia a gente vai fazer uma coisa que fique marcado como Camões escreveu, quem sabe, né? A gente vai escrevendo sempre, eu procuro sempre escrever. Agora já tem alguma coisa assim, vias de publicação? Você falou... Tem o que eu falei com você há pouco. Eu tenho um livro que se chama Versos à Vida e ao Tempo. Esse lançamento será ainda esse ano, não? Olha, se der... Pode ser que sim. Está um pouco apertado, nós já estamos no 11º mês do ano, meio difícil. Em todo caso, como o livro não é muito grande, vai depender um pouco do Hertal. Se o Hertal conseguir preparar o livro, pode ser que a gente consiga fazer isso. Hertal é o editor da NIT Press. O Hertal é da NIT Press, que aliás, nos últimos livros, eu tenho feito com ele tem a marquinha dele aqui no livro da NIT Press. Mas então vai depender dele. Agora, o livro já está prontinho. Inclusive, eu gostaria de fazer uma referência ao meu sobrinho, que é quem faz a capa, que fez a capa deste livro aqui, o Maurício Baeta Rolim. O Rolim, evidentemente, vai por conta do relacionamento familiar, ele é meu sobrinho, mas ele é um bom artista, e ele tem feito as minhas capas. E deste livro agora, deste Versos à Vida e o Tempo, ele já preparou uma capa, assim também para o outro que eu estou pretendendo fazer, que é Histórias Já Contadas e Outras Ainda Não. Essas histórias já contadas, alguém pode dizer, mas vai contar outra vez? Acontece que muitas pessoas ainda não leram, vão ter a oportunidade de reler. Os que leram vão reler, os que não leram vão ler pela primeira vez. E algumas outras que não foram vão estar incluídas no livro. Então, eu gostaria de fazer referência ao Maurício, porque realmente é um menino que tem um talento bastante grande, e ele prepara essas capas com muito carinho. Agora, eu queria saber, Gilson, além da Academia Niteroense de Letras, você pertence a outras instituições culturais? Olha, eu pertenço a uma academia chamada Academia Brasileira de Literatura, que funciona lá no Rio. Atualmente ela é presidida pelo nosso amigo Roberto Santos, Fernando de Avis, conforme ele usa o pseudônimo que ele utiliza. Só essas duas academias. Agora, participo, evidentemente, da ANE, por exemplo, sou membro da ANE, mas participo desse, procuro também estar presente muitas vezes no Senaco Fluminense, embora não seja membro. Eu procuro estar atento a isso que se faz em Niterói. Aos movimentos há um movimento que se faz em Niterói de poesia muito interessante, que quem faz é o João Luiz, o sobrenome escapou aqui agora. Mas ele tem um trabalho que ele faz muito interessante, que ele faz... João Luiz de Souza. João Luiz de Souza, exatamente. Ele faz mensalmente aqui em Niterói, e no Rio também, em alguns lugares. Ele faz um trabalho muito interessante, que ele junta os poetas, faz divulgação de poesias. É muito bom o trabalho do João Luiz, eu gostaria de lembrar também. Você falou no Roberto Santos. Roberto Santos será homenageado como intelectual do ano no dia 15 de dezembro, na Academia Fluminense de Letras. Passamos agora para TT Matos. Qual a principal atração deste ano, TT? Bom, é sempre muito difícil falar o que é a principal atração, né? Porque a gente traz tantos filmes interessantes, e uma característica que a gente tem no evento é também tirar da gaveta filmes que estão esquecidos, né? Então, nossa programação é uma programação que tem filmes tanto de 2002, como tem, por exemplo, um filme de 1968, dirigido pelo cineasta Andrea Tonati, que é um cineasta de São Paulo, e que vai estar aqui presente para debater esse filme dele chamado Blá, Blá, Blá. Então, é sempre muito difícil escolher assim, uma atração para a gente elencar como uma atividade, como uma ação principal, porque o evento ele tem muitas sessões, né, muitas mostras. A gente tem uma mostra que a gente faz no SESC, que é focada para o público de escolas. A gente traz as escolas públicas e com jovens, então tem toda uma programação preparada para esses jovens poderem debater os filmes junto com os cineastas.
Também temos uma sessão que é muito especial, que é uma sessão chamada Assim Vivemos, que é uma sessão que levanta a bandeira da acessibilidade. Então, os filmes todos estão preparados com audiodescrição, né, para exibição para portadores de necessidades especiais. Então, essa sessão é uma sessão que acontece no dia 21, quarta-feira de manhã, no SESC. Então, é sempre muito rica. A gente tem a curadora dessa mostra, a Lara Pozobon, que é uma especialista nessa área. Enfim, né, o MPB4, claro que é um momento especial assim, do festival. E essa mostra que a gente tem no SESC também, né, ela é uma mostra que vem ganhando muita força nos últimos anos, assim, no evento, no SESC, coordenada pelo Alexandre Guerreiro. Mas a gente também tem as sessões no MAC, que são um pouco... O evento ele surgiu com o modelo das sessões do MAC, né, que é uma coletânea de filmes que tratam do tema memórias e que depois de uma hora, a gente exibe os filmes. A gente debate os filmes com os cineastas e com convidados que a gente chama para virem ali discutir aquele tema. Perfeito. Renata Palmier, eu sei que o Espaço Cultural Leila Diniz é super procurado pela sua beleza, por tudo. Realmente é um espaço encantador. Niterói merecia realmente aquele espaço que vocês concedem a escritores, artistas, etc. Nós queríamos saber como as pessoas interessadas, né, em utilizar o espaço da Sala Leila Diniz, como é que pode entrar em contato, como proceder nesse sentido? Depois desse festival de cultura aqui, que eu estou presenciando, cinéfilos, é um prazer, mais uma vez dizendo, um prazer enorme estar aqui representando a Sala de Cultura Leila Diniz. E dizer a todos que a gente recebe propostas, projetos pelo e-mail saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br. A gente abre todas as propostas, a gente tem uma comissão que faz uma avaliação e a gente entra em contato com o artista, a gente procura a pessoa, conversa e coloca no papel exatamente o que a gente quer e o que a gente oferece para o artista. É um prazer muito grande. Realmente, Mônaco, a gente tem tido bastante proposta, a gente tem tido diversas áreas da cultura, teatro, fotografia, pintura, artes plásticas, esculturas, e, graças a Deus, a gente tem conseguido atender bastante gente. Nós queremos aqui parabenizar o trabalho que é desenvolvido pela imprensa oficial nesse sentido. Nosso aplauso de pé. Muito obrigada. Bem, considerações finais da nossa querida TT. É só agradecer esse espaço aqui para a gente estar divulgando o evento, dizer que também no dia 13, na Sala Leila Diniz, acho que é imperdível, esse café cine concerto com a Adília Gouveia e a Cristiana Seixas, acompanhada de voz e violão, é muito legal, né? Às 19h30 vai ser logo em seguida a exibição do filme e, enfim, né, estou super honrada assim, da gente poder ter essa parceria com a imprensa oficial e obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer também a presença da TT Matos, da Renata Palmier e também agradecer as considerações finais Mônica, eu vou ser muito rápido, já que o assunto cinema veio à baila e eu acho que não estava praticamente programado, eu gostaria de dizer o seguinte: na Academia Niterói de Letras nós temos um site, e nesse site nós publicamos trimestralmente uma revista chamada A Cadeira, e nesse número que está em aberto no site, eu tenho uma matériazinha sobre cinema. Voltei a escrever alguma coisinha sobre cinema. Foi um prazer muito grande estar com você aqui, agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho e agradeço a todos. Despeço-me agradecendo as presenças de Renata Palmier, Gilson Rangel Rolim e TT Matos e também aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de Bem-Estar e Saúde, terá o comando da psicóloga acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação, restauração e reencadernação
em livros e documentos da universidade. O LACOR é um órgão muito importante para toda a superintendência, porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, né, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem às necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso, né? E a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que, futuramente, a gente vai ter uma nova estrutura. O LACOR está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD implantou as oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORD. Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação. São série de etapas até que o livro fique pronto novamente. Num primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, né, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas, né? E depois disso a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte assim, muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro, a partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre, né? As pessoas são treinadas e recebem, a biblioteca vai receber recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos, né? Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tendo necessidade de vir para o LACOR. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários, né, elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje trazendo para você, em primeiro lugar, a divulgação de um livro que eu estou gostando muito de ler. É de um grande amigo que eu tenho um imenso carinho e um imenso respeito pelo trabalho dele, né? Pela dedicação com que ele escreve, pela fidedignidade com que ele pesquisa, né? E como ele vai fundo nas pesquisas que ele faz. E então, hoje, eu trouxe um de seus livros, o último livro dele, que ele está lançando agora, né? Que chama-se Bin Laden Não Morreu. Está aqui o livro. Vamos chegar pertinho aqui para mostrar para o nosso telespectador. Vou ler um pouquinho aqui
sobre o nosso autor, que é o Anderson Fabiano. O Anderson Fabiano é um escritor carioca, radicado em Blumenau, Santa Catarina, desde fins de 2009. Cronista e poeta, publica seus textos em sites da internet desde 2006. Diz ele, né? Não sei ao certo se sou mais poeta ou mais cronista. Acho que sou apenas um refém das emoções. Bom, o Anderson lançou 2 livros, Olhando para Dentro de Mim, Poesias, em meados da década de 80. Foi uma publicação artesanal vendida nos bares e madrugadas de sua distante Ipanema. Já esgotado, e ele lançou também Dando Soco no Sereno, que é um livro de crônicas, lançado em 2007, do qual restam poucos exemplares. Ele diz assim: creio que possa dizer que sou um autor esgotado. Eu gosto muito dos xistes do Anderson. Enfim, no Bin Laden Não Morreu, tem algumas coisas aqui que eu sublinhei, que eu gostei muito de ler. Então, eu vou dar uma passada rapidamente para você, telespectador. Deixa eu pegar aqui da onde eu... Anderson diz assim: não tenho qualquer interesse direto ou indireto em denegrir, atacar ou prejudicar nenhum dos personagens aqui citados, mas simplesmente lançar mão de dados históricos, de fontes reconhecidamente sérias, juntando um sem número de fatos claramente desconexos, sobre os quais pairam dúvidas, e ordená-los para sua reflexão. Mas embaixo, num outro parágrafo, ele diz: parece que estamos sofrendo de uma espécie de cegueira consentida, um anestesiamento moral do bom senso, ou pior, com um profundo descaso com o futuro da espécie humana na Terra. E nesse caso, falo de algo que vai muito além do simples direito de ir e vir. Falo da manipulação de todas as vontades, da liberdade mais intrínseca do existir como ser pensante. Então, vocês veem por aqui que o Anderson, nesse livro, ele usa o seu senso crítico, acima de tudo, para fazer uma análise bastante profunda da realidade do nosso tempo, da realidade da nossa época, né? da contemporaneidade, né? Quer dizer, do momento que a gente está vivendo. E eu acho que ele faz isso com muita precisão, com muita perspicácia, muita sutileza, né? E essa coisa assim, mordaz, né? Essa coisa ácida que é muito própria dele e que vai muito bem na leitura, porque em cada momento ele nos dá novas direções, novos insights, né? Uma maneira nova da gente poder, às vezes, sacudir a poeira e dar a volta por cima mesmo, no sentido da gente clarificar coisas que atualmente são importantes que a gente possa enxergar por baixo de muitas coisas que acontecem na vida nossa do dia a dia e que nós, às vezes, estamos muito cegos para esse montante de coisas. E o Anderson tem essa perspicácia, né? Daí justamente a minha indicação para o livro dele. Está sendo muito bom, né? Eu ainda não terminei de ler, mas está sendo muito bom. E eu vou ler para vocês o e-mail que ele me mandou, porque ele é uma pessoa assim de uma... de uma sutileza, né? Até os e-mails dele são formidáveis. Eu adorei ter recebido esse e-mail em que ele me diz assim, olha só: Beth, primeiro ele intitula o e-mail de Atualizando e Explorando. E ele aí diz assim: Beth, os primeiros sinais de Bin Laden parecem dar conta que acertei na mosca. O lançamento foi um sucesso. A noite de autógrafos, idem.
as vendas via e-mail começam a aquecer e as primeiras reações estão altamente positivas. No último fim de semana, participei como palestrante do 13º encontro do Projeto Proler da Biblioteca Nacional em Caçador, cidade do meio-oeste catarinense, e mais uma vez foi um sucesso, tanto que me convidaram para dar uma aula no curso de História na manhã de sábado. Olha que beleza! A turma gostou, interagiu, tirou fotos e a coisa acabou virando uma sessão de autógrafos. Mas a saga dos autores independentes continua. Você conhece isso. Preciso prosseguir com pequenos eventos, divulgações, encontros, palestras, já que não tenho a grande mídia do meu lado. Preciso explorar os amigos, né? Se ele não tem a grande mídia do lado, tem os amigos, né? Que vão ajudá-lo com certeza a divulgar essa beleza de livro. E eu gostaria então de deixar para você, telespectador, o e-mail do Anderson Fabiano. Anota aí, e-mail barbaraeditoral@gmail.com. Custo do livro com frete para todo o território nacional é de R$40. Deixa eu conferir aqui esse e-mail para ver se está correto. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Bárbara Editorial. Eu sabia que eu tinha errado alguma coisa. Bárbara Editorial @gmail.com. E tem aqui 2 telefones. Lá o DDD é 47, então 47 3237 6669. E tem aqui um celular, 47 9208 0301. Vou repetir os telefones. 47 é o DDD, 3237 6669. Depois, 47 9208 0301. Então, está dado o meu recadinho a respeito do livro do Anderson Fabiano, que eu acho uma boa para quem quer começar a refletir mais profundamente sobre uma série de problemáticas e de acontecimentos do nosso mundo moderno e que vão ser úteis para várias outras situações de reflexão, de uma maneira geral. Então, fica aqui o meu grande beijo para o meu amigo Anderson Fabiano, que nesse momento não pode vir a Niterói, mas que numa próxima ocasião, sem dúvida, estará aqui conosco, falando ele mesmo do seu livro. Bom, a gente vai passar agora a umas questões que vieram por e-mail já há algum tempo e hoje a gente vai tentar aqui, né, dar uma opinião sobre elas. Então, a primeira questão seria: Elizabeth, será que existe alguma forma de prevenir nossos filhos quanto ao uso de drogas? Talvez, quer dizer, a melhor forma que a gente tenha de prevenir alguma coisa é dando exemplos, né? Quer dizer, como dar exemplos para nossos filhos, para que eles possam ter um comportamento mais sereno, mais saudável e para que eles tenham uma saúde mental mais equilibrada, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente possa dar bons exemplos, quer dizer, ter uma conduta moral, uma conduta
pautada em valores, né, éticos, enfim, que a gente possa dar exemplos de atitudes, né, acima de tudo de atitudes, porque existem pais, e a maioria deles, a gente sabe, que discursa muito, fala muito, dá muito conselho, né? Às vezes a gente percebe aquela mãe que fica ali chocando os filhos e olha meu filho, que horas vai, que horas vem, com quem vai, com quem vem, parará, parará, mas ela às vezes está todo fim de semana ali com aquele copo de cervejinha do lado, né? O álcool é o primeiro passo para qualquer outra dependência, né? O cigarro também. Então, quer dizer, até que ponto os pais às vezes se preocupam muito com os filhos, mas no próprio comportamento deles existe, né? Existem atitudes que, de certa forma, mostram aos filhos que fica sempre aquela coisa velada do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E não é bem assim não, porque todo ser humano, né, a criança desde pequenininha, ela se identifica muito e ela elege seus modelos e vai imitando esses modelos, né? E a criança imita muito o pai e a mãe, que são os primeiros modelos que ela tem. Então, a partir do momento que você, às vezes, faça uma determinada coisa, gente, até comer demais, né? Há pessoas que comem muito e às vezes dizem para o filho, você está gordo, você não está bem, você precisa emagrecer. E a pessoa, ela mesma não se olha, ela mesma não faz uma autoavaliação do quanto ela, às vezes, é um exemplo, né? Que a criança está ali o tempo todo observando e copiando, e às vezes a própria pessoa não se dá conta de que está sendo esse exemplo, né, de um procedimento que seria um procedimento desequilibrado, um procedimento, né, que traria problemas, principalmente para uma criança, né, porque que um adulto engorde lá depois de uma determinada idade talvez não seja tão nocivo assim para a saúde. Agora, desde pequeno, você já ter uma criança que tem tendência à obesidade, quer dizer, calcula quando ela chegar na fase adulta, né? Se ela for crescendo dessa forma, ela já vai chegar na fase adulta com muito mais problemas, né, do que alguém que em criança e em adolescente não foi obeso e que passa a ter um sobrepeso mais tarde, um pouco mais tarde, né, na sua vida. Então, quer dizer, até que ponto que os pais falam, mas não dão o exemplo, quer dizer, não tem condutas coerentes para que seus filhos possam, então, copiar deles coisas saudáveis, né? E a primeira porta de entrada para a droga, não tenha dúvida, acima de tudo é o álcool. O cigarro agora já menos, porque eu acho que a população está muito conscientizada, né, do mal que o cigarro faz. Eu acho que as mídias, de uma maneira geral, conseguiram atingir aí esse objetivo, né, do malefício do cigarro, e eu acho que as pessoas hoje estão muito conscientes para isso, né? Mesmo aquelas que fumam, elas procuram mesmo se destacar de um certo grupo, ficar no seu cantinho, se isolar, porque elas já fazem isso já com uma culpazinha bem maior na consciência do que uns tempos atrás. Então, quer dizer, acima de tudo eu vejo hoje, não propriamente o cigarro como a primeira porta de entrada para a droga, mas muito veladamente o álcool, né, que faz parte aí de todo o fim de semana da família, né? E aí é aquele negócio de latinha de cerveja na mão o dia inteiro e tal, e as crianças em volta, e os adolescentes em volta, quer dizer, isso vai acontecendo de tal maneira que vai impregnando o adolescente de que aquilo é uma coisa normal, que todo mundo faz, que é aceita, tal e coisa, quer dizer, e até que ponto a gente está dando um exemplo às nossas crianças e aos nossos adolescentes e depois vai se queixar como, né? É complicado.
Então, fica aí a minha opinião. Num segundo questionamento, tenho problemas com meu filho do meio, que está com 16 anos. Ele é muito agressivo e não aceita que ninguém faça alguma crítica sobre seu comportamento. Eu e minha mulher não sabemos por que nossos filhos são tão diferentes. O mais velho é caladão, mas é afável, amigo. O mais novo é bem-humorado, gosta de conversar, tem facilidade para lidar com os colegas, é extrovertido. Gostaríamos de fazer algo para tentar ajudar nosso filho a ver a vida de forma mais colorida. O que você nos sugere? Essa coisa da gente pensar, né, que a gente cria os filhos de igual maneira é também uma certa ilusão, porque a mãe do primeiro filho provavelmente não é a mãe do segundo filho e não é a mãe do terceiro filho. Por quê? Porque a experiência do contato com a criança vai modificando essa mãe, né? A mãe do primeiro filho normalmente é uma mãe mais medrosa, mais ansiosa, mais cautelosa, mais zelosa, né? Ela se preocupa mais em estar ali perto daquela criança e tal. Tudo que acontece é novo ainda para ela, é a coisa do marinheiro de primeira viagem, né? Coisa que acontece com o pai também do primeiro filho. No segundo filho, as coisas já diferem um pouco. Você já tem a experiência do primeiro. Quer dizer, as coisas já não acontecem da mesma maneira. Você já não é uma pessoa tão ansiosa, tão medrosa. Você tem já a experiência do primeiro. No terceiro, você já tem a experiência do primeiro e do segundo. Então, essa coisa de que a gente cria os filhos de igual maneira é fictícia, né? Não é da mesma maneira. Agora, o que possa existir aí nesse filho, né, que de certa forma tem uma atitude mais agressiva que os outros dois, é preciso ter um olhar aí de uma observação mais cautelosa, mais profunda, para ver até se a luta justamente pelo lugar mais próximo dos pais, porque na realidade os irmãos disputam a atenção dos pais, né? A gente queira ou não queira, é lógico que irmãos estão sempre disputando a atenção dos pais. Então tem que se ver, quer dizer, como é que está isso, porque pode ser que esse rapaz ele tem uma dificuldade maior de se chegar ao pai ou à mãe, quer dizer, alguma coisa aí pode estar acontecendo, ele talvez possa ter uma inibição maior, quer dizer, até que ponto esses pais podem facilitar, podem criar situações de chegar até ele, tem N coisas que podem ser feitas, né? Quer dizer, o principal seria poder criar situações para estabelecer um diálogo mais próximo, né? Perceber mais o que ele gosta de fazer, né? Elogiá-lo pelas qualidades que ele tem, né? Quer dizer, ver se, porque os outros talvez sejam mais dóceis e mais afáveis, se esses pais, na realidade, acabam ficando mais próximos desses outros dois e, de certa forma, tenham um pouco mais de receio de se aproximar também dele, porque ele é mais agressivo, né? E a gente sabe que a agressividade, ela acontece muito em função do medo, né? O sujeito mais agressivo é aquele também sujeito mais medroso, né? Quem é mais agressivo é porque é mais sensível, né? Porque ninguém agride alguém ou agride de alguma forma sem ter uma causa para estar agredindo, né? A gente se torna agressivo quando a gente se sente agredido. E quando é que a gente se sente agredido? A gente se sente agredido quando a gente se sente mais vulnerável, mais frágil, quando a gente tem mais medo de certas situações,
né? Principalmente os medos. Os medos são uma fonte, assim, muito forte para que as pessoas se tornem agressivas, né? Quer dizer, a partir do momento que eu tenho medo de uma coisa, às vezes eu adoto um comportamento agressivo em relação a determinadas coisas, até para não me aproximar delas, né? Para eu não estar correndo os riscos que aquele meu medo, né, está, de certa forma, fazendo com que eu me exponha mais. Então, é muito importante avaliar isso. Quer dizer, ver até que ponto, observar até que ponto, né, a agressividade vem em função justamente de uma fragilidade maior. E uma pessoa que está mais fragilizada é uma pessoa que precisa um pouco mais, talvez, de apoio, talvez um pouco mais de atenção, um pouco mais de conversa, um pouco mais de diálogo. Quer dizer, essa tentativa é muito válida e deve ser feita. Num terceiro questionamento, Elizabeth, tenho 22 anos e ainda não consegui me sentir tranquilo. Não consegui me sentir tranquilo quando faço sexo com uma garota. Na realidade, eu me sinto ansioso, tenso. Isso não acontece quando me masturbo. Será que preciso de algum tratamento? Tenho 22 anos. Mas 22 anos, em relação à sexualidade, ainda é uma pessoa com muito pouca experiência na área da sexualidade, né? 22 anos ainda eu diria que apesar da gente falar hoje que se tem uma liberdade sexual muito grande e tal e coisa, que os tabus não existem mais, isso é tudo panaceia, né? Quer dizer, na realidade, alguém com 22 anos de idade não pode ter uma experiência sexual num nível assim de poder ter um relacionamento com um parceiro, mas que possa curtir mais tranquilo. Essa idade ainda não é uma idade que dê essa garantia para alguém, se é que essa garantia existe, né? A gente pode também questionar isso, né? Mas, acima de tudo, os jovens, eles experimentam a sexualidade muito mais ainda no nível da fantasia do que no nível da realidade, né? Quer dizer, o jovem, ele experimenta muito a sexualidade através da masturbação, né? Então, na realidade, ele passa a ter um prazer mais, vamos dizer assim, mais forte, né, através da masturbação do que do contato com o outro. Porque no contato com o outro há todo um conjunto de coisas, né, que a gente precisa trabalhar na relação, que não é apenas ir para a cama com o outro, né, ou ter uma penetração com o outro, não é isso. Né? O outro não se reduz a apenas um aparelho genital. O outro é uma pessoa, né? E é evidente que para ter um relacionamento com outra pessoa, eu preciso burilar aí vários aspectos do relacionamento. Não só a questão reduzir o outro à genitalidade dele, né? Até porque sexo não seria isso, né? Muita gente quer fazer esse reducionismo, né? Sexo é genitália com genitália. Não, sexualidade é muito mais amplo do que isso, né? Bom, ficaram algumas questões por responder. A gente já está batendo aqui no nosso horário. E eu quero deixar, então, o meu beijo carinhoso para vocês e até a próxima semana. Tchau!